Eles usam capas estilosas, têm planos malucos e são responsáveis por alguns dos momentos mais insanos de Naruto. Sim, estamos falando da Akatsuki, aquele grupo de vilões que você odiava, mas também amava. E hoje, a gente vai ranquear os membros mais poderosos dessa organização que marcou a história do anime. Se acomoda aí, ativa o modo sábio e bora para a lista dos membros mais fortes da Akatsuki. E em último lugar e sem surpresa para ninguém, fica o Zetsu. O Zetsu é um ser que possui duas consciências, sendo a parte negra e a parte branca, onde a parte negra é a vontade personificada da Kaguya. O Zetsu não é verdadeiramente um ninja em questão de habilidades de luta igual aos outros membros, ele acaba ficando mais para a parte investigativa da organização, e consegue ficar de olho em basicamente tudo o que acontece pelo mundo ninja, e por isso fica em último na lista. Na 10ª posição, fica o Hidan. Hidan foi capaz de matar Asuma, porém ele não é tão forte assim, pois o que realmente torna ele um péssimo adversário é sua imortalidade. Ele fez um pacto com o deus Jashin, onde ele oferece sacrifícios em troca de sua imortalidade. A técnica do Hidan consiste em conseguir tirar uma gota de sangue do seu oponente, para que então ele consuma aquele sangue e vire uma espécie de boneco voodoo, onde qualquer ataque que o Hidan receba é transferido para o oponente. Porém, essa é a única técnica que faz o Hidan ser perigoso, pois ele mostrou não ter habilidades com ninjutsu e genjutsu, então para um ninja que consiga lutar em longo alcance não irá ter problemas contra ele. Em 9º lugar, fica a deusa do papel Konan. Ela possui um bom taijutsu, mas a sua especialidade é o ninjutsu, onde ela consegue transformar o seu corpo em várias folhas de papel, além de conseguir fazer com que esses papéis sejam pontiagudos e explosivos. Ela teve uma boa luta contra Obito, e muitos acabam achando ela mais forte por isso, mas o que fez ela ter chance naquela batalha foi a preparação que ela teve, pois segundo ela mesma, ela implantou 600 bilhões de papéis explosivos, o que causou uma explosão de um total de 10 minutos, mas no contexto geral ela acaba ficando abaixo dos demais membros. Em 8º lugar, fica o Sasori. Ele é um mestre das marionetes e é muito zoado na comunidade pelo fato de ter sido derrotado pela Sakura, mas ele tem o seu valor, pois conseguiu derrotar o terceiro Kazekage, e fez dele a sua marionete mais forte, onde com essa marionete ele é capaz de utilizar areia de ferro. Além disso, Sasori possui uma técnica onde invoca um total de 100 marionetes no campo de batalha, e essas marionetes possuem veneno que ao qualquer contato já é capaz de matar o adversário. E na sua luta contra Sakura, ele só perdeu por conta das habilidades da sua avó Tio, pois ela sabia bem como funcionavam as marionetes do Sasori e conseguiu ser de extrema importância na batalha. Em 7º lugar, fica o Deidara. O Deidara possui uma alta inteligência em combate, vimos isso nas suas lutas contra o Gaara e contra o Sasuke. Com suas bombas C1 em formato de aranha, ele é capaz de causar muitos problemas para o oponente, pois elas conseguem chegar com sutileza até perto do adversário, e se caso o oponente não perceber a tempo ele irá ser explodido sem dúvidas. Além também de conseguir manter a batalha de uma boa distância, pois ele consegue criar um pássaro gigante de argila e ficar sobre ele. O Deidara para muitos deveria ter matado o Sasuke no seu golpe final, golpe esse que foi capaz de destruir uma floresta, e já foi dito que sua bomba mais forte era capaz de destruir boa parte de uma vila. E pensando nisso, acho que é justo ele ficar nessa posição. Em 6º lugar, fica o Kakuzu. Ele e o Deidara têm níveis de poder bem equilibrados, mas resolvi colocar o Kakuzu acima por conta da sua experiência em combate, e pelo fato dele possuir 5 corações, tornando ele quase que imortal. Além disso, vimos que o Kakuzu é muito resistente com a sua pele de diamante, pois ele foi capaz de sobreviver a um Rasen Shuriken do Naruto, e foi preciso nada mais nada menos do que o Kakashi para derrotá-lo, então por isso eu acabo colocando ele nessa posição. E em 5º lugar, fica o Kisame. O homem-tubarão que possui como apelido, a besta sem cauda, pois ele possui uma quantidade de chakra extremamente alta, fazendo com que suas técnicas durante o combate sejam usadas sem preocupação por ele. O Kisame possui uma boa força física e uma alta velocidade, além de possuir a espada pele de tubarão, que com apenas um corte já é capaz de deixar o adversário em pedacinhos. E para conseguir derrotar o Kisame, foi preciso Gaia usar o 7º portão, o que só demonstra o quão forte ele é, e numa luta contra o Kakuzu, o Kisame não teria dificuldades, por isso fica nesse lugar da lista.
E na quarta posição, fica o Orochimaru. Numa luta contra o Kisame, o Orochimaru não teria muitas oportunidades de ferir gravemente o Kisame, por conta da alta regeneração que ele possui usando a Samerrada, mas isso também acontece com o Orochimaru, pois já vimos inúmeras vezes o Orochimaru cuspir uma nova versão de si mesmo, além de já ter sido cortado ao meio pelo Sasuke e ter se regenerado. O Orochimaru já chegou a lutar diretamente contra o Naruto Quatro Caudas, e sequer levou dano, o que só mostra o quão difícil é ter ataque de efeito nele. Mas o que dá vantagem para o Orochimaru é seu grande conhecimento de jutsus, o que ele poderia tirar da manga um selo amaldiçoado e usar no Kisame, e dado em vista que seria uma luta bem equilibrada, coloco o Orochimaru acima pelo fato do seu autoconhecimento, e também por ser quase impossível de matar o Homem-Cobra. E abrindo o pódio em terceiro lugar, fica o Itachi Uchiha. Como já vimos no mangá, o Itachi já derrotou o Orochimaru sem dificuldades, apenas usando o Genjutsu, e junto de sua alta habilidade com o seu poder ocular, o Itachi ainda possui o Susanoo, junto do escudo Yata e a espada Totsuka, onde essa espada é capaz de selar qualquer coisa que ela toque. O que coloca o Itachi em desvantagem é a sua baixa reserva de chakra, onde foi mostrado no databook que é mais baixa até mesmo que a do Kakashi, mas em contrapartida, o Itachi possui um alto controle do seu próprio chakra, onde ele consegue reduzir o mínimo possível do uso do seu chakra em batalha, onde sabemos que o Itachi fica 100% do tempo com o Sharingan ativado, pois o seu autocontrole permite que ele faça isso. E sem dúvidas o Itachi tinha que estar entre os três mais fortes, e talvez só não fique acima porque os outros dois são verdadeiros monstros. E em segundo lugar, fica o Nagato. Numa luta contra o Itachi, o Nagato teria total vantagem, pois com o seu Rinnegan, ele é capaz de se livrar dos genjutsus do Itachi, além de conseguir absorver um Amaterasu que o Uchiha tentasse usar. Junto disso, Nagato possui a habilidade de fazer invocações de animais gigantes, o que faria com que o Itachi precisasse gastar bastante chakra para se livrar dessas invocações. Além disso, Nagato possui a habilidade de puxar e repelir o que ele queira, o que faria com que o Itachi não pudesse se aproximar do Nagato para não ser pego. Além disso tudo, o Nagato possui uma alta reserva de chakra por ser um Uzumaki, e realmente numa luta entre eles dois o Itachi estaria em muita desvantagem, onde até mesmo se ele usasse o Susanoo não seria o bastante, e sem dúvidas o Nagato leva a melhor e fica em segundo lugar nessa lista. E em primeiro lugar da lista, fica o Tobi, que pouco tempo depois se revelou ser o Obito Uchiha. O Obito com apenas um Sharingan já foi capaz de rivalizar contra o quarto Hokage Minato, e isso quando o Obito era apenas um jovem. Com sua habilidade de ficar intangível e o Kamui, ele se torna um inimigo bem complicado de se enfrentar. Mas o seu ápice de poder veio realmente na Grande Guerra Ninja, onde ele absorveu o chakra da besta de 10 caudas, e com isso ele elevou o seu patamar, ao ponto de ficar fora de comparação com os outros membros da Akatsuki. Onde ele se tornou o primeiro humano a ser o Jinchuriki da 10 caudas, e nessa forma ele se torna um dos mais fortes de toda a obra. E aí, curtiu a lista? Concorda com o ranking ou acha que deixei algum membro injustiçado lá embaixo? Comenta aí qual é o seu favorito da Akatsuki. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos rankings insanos do mundo dos animes. Aqui é conteúdo brabo toda semana.